Boa noite, meu nome é Jackson e agora eu vou apresentar para vocês um seminário da disciplina de Química Orgânica 3, cujo docente responsável é o professor Dr. Miguel Joaquim Dabdu Paz, com o título de Espectroscopia de absorção no infravermelho vibracional. Quase todos os compostos que possuem ligações covalentes absorvem várias frequências de radiação eletromagnética na região do infravermelho. Essa região envolve comprimentos de onda maiores que os associados à luz visível, logo, essa radiação é menos energética. Para o estudo de compostos, nos interessa a região vibracional do infravermelho, que inclui radiações entre 2,5 e 25 micrômetros. Porém, é comum expressarmos a radiação na região do infravermelho vibracional em termos de uma unidade chamada número de onda, ao invés de comprimentos de onda em micrômetros. O número de ondas é expresso em centímetros a menos 1. O principal motivo para os químicos preferirem o número de onda como unidade é que ela é diretamente proporcional à energia, ou seja, um número de onda maior corresponde a uma maior energia. Assim, dessa forma, em termos de números de onda, o infravermelho vibracional vai de 4.000 a 400 centímetros a menos 1. Mas o que quer dizer região vibracional? Como todos sabem, as moléculas estão em constante movimento, e podemos classificar eles em dois tipos principais: as deformações axiais, também chamadas de estiramento, e as deformações angulares, também denominadas de dobramentos. O slide a seguir mostra um pouco sobre esses movimentos. Temos os movimentos de estiramento, que podem ser assimétricos e simétricos, e os de dobramento, que podem ser do tipo tesoura, torção, balanço ou rotação. Assim como ocorre em outros tipos de absorção de energia, as moléculas, quando absorvem a radiação no infravermelho, são excitadas para atingir um estado de maior energia, e esse processo é quantizado. Isso significa que as moléculas absorvem apenas frequências selecionadas dessa região, e a absorção nessa faixa corresponde às frequências vibracionais de estiramento e dobramento das ligações, que são um processo natural da molécula em questão, e a energia absorvida serve para aumentar a amplitude dos movimentos na ligação. Mas todas as moléculas absorvem no infravermelho? Mesmo que a frequência da radiação seja exatamente igual ao do movimento vibracional, apenas ligações que possuem um momento de polo que mude em função do tempo são capazes de absorver radiação infravermelha. O movimento vibracional de algumas ligações não é capaz de alterar o seu momento de polo. Isso acontece, por exemplo, com ligações diatômicas homonucleares como H2, N2, O2 e Cl2. Já em moléculas diatômicas heteronucleares, como o cloreto de hidrogênio, em que há uma maior densidade eletrônica sobre o átomo de cloro, o momento dipolar é diferente de zero. Por isso, ao vibrar, há uma variação no momento de polo que é capaz de interagir com o campo elétrico associado à radiação. Ainda pensando em moléculas diatômicas heteronucleares, ou seja, com dois átomos diferentes, a sua vibração pode ser considerada como duas massas conectadas por uma mola que, ao vibrar, tem seu comprimento aumentado e diminuído periodicamente, mas ainda assim podemos definir uma distância média entre os átomos envolvidos. Quando a ligação está esticada ou comprimida, além da distância média, a energia potencial do sistema é aumentada. Dessa forma, assim como qualquer oscilador harmônico, quando a ligação vibra, a energia associada a ela está continuamente alternando em energia cinética e potencial. E a energia total do sistema é diretamente proporcional ao número de onda. Agora,
Vamos observar como essas grandezas se relacionam em um oscilador harmônico. Temos que a frequência natural de vibração de uma ligação é dada pela seguinte equação, em que C é a velocidade da luz, K é a constante de força da ligação que determina a sua rigidez, e μ é a massa reduzida do sistema, que pode ser definida como o inverso da massa reduzida, que é igual ao somatório do inverso das massas atômicas, que gera a expressão abaixo. Observando a relação matemática, podemos dizer que quanto maior o K, maior a frequência de vibração, e quanto maior a massa do sistema, menor a frequência de vibração. Pode-se constatar isso com o exemplo a seguir, onde temos diferentes tipos de ligações entre átomos de carbono de mesma massa. Ligações mais fracas, como as ligações simples de hibridização sp3, possuem menor constante de força, enquanto ligações mais fortes, como a ligação tripla de hibridização sp, apresentam maior constante de força. Portanto, podemos concluir que, quanto mais forte for a ligação, maior será a frequência de vibração. Outro fator que influencia é a ressonância. Temos, por exemplo, duas carbonilas, uma conjugada e outra não. A molécula cuja há uma deslocalização eletrônica possui um menor caráter S e, por consequência, uma frequência de vibração menor. Pensando apenas em ligações simples, porém em átomos diferentes, quanto maior a massa do átomo ligado ao carbono, menor é o número de onda. A natureza da vibração também influencia no número de onda. Sabe-se, por exemplo, que movimentos de dobramento ocorrem em números de onda mais baixos que movimentos de estiramento. Isso ocorre devido ao menor valor de K nos dobramentos. Por exemplo, vibrações para a ligação carbono-hidrogênio possuem número de onda menor em dobramentos. O número de onda nos dobramentos é de 1.340 cm a menos 1 e nos estiramentos são de aproximadamente 3.000 cm a menos 1. E isso se deve que o estiramento possui uma constante de força maior. Podemos dividir os espectrômetros de infravermelho em dois tipos comumente empregados em um laboratório: os instrumentos dispersivos e os de transformada de Fourier. É importante ressaltar que ambos oferecem espectros semelhantes em faixas que vão de 4.000 a 400 cm a menos 1. Mas então, qual a diferença entre eles? Vamos começar pelos instrumentos dispersivos. A fonte de radiação infravermelha é um resistor aquecido que produz um feixe de luz infravermelha que é dividido em dois raios. Um passa pela amostra e o outro por uma referência, que é normalmente a substância na qual a amostra está dissolvida ou misturada. Ambos os feixes são refletidos de volta ao detector, porém primeiro eles passam por um divisor que rapidamente alterna qual dos dois raios entra no detector. Os dois sinais são comparados e então os dados são coletados gerando um espectro. É comum que os espectros de infravermelho sejam obtidos graficamente em termos do número de onda versus a luz transmitida, e isso é registrado com a transmitância percentual, que na prática é a relação entre a intensidade do feixe que passou pela amostra e a intensidade do feixe de referência vezes 100. Em muitas partes do espectro, a transmitância é praticamente 100%, e isso significa que a amostra quase não absorve radiação nessa frequência. A absorção máxima é representada por um mínimo, que normalmente é chamado de pico. Já os espectrômetros por transformada de Fourier são mais modernos e operam por um princípio um pouco diferente. A vantagem dessa técnica
é poder produzir uma resposta em menos de 1 segundo. O feixe de radiação produzido é dividido em um espelho divisor de feixes, assim como nos equipamentos dispersivos. Um deles é desviado 90 graus até um espelho fixo. O outro não sofrerá desvio, seguindo seu trajeto original até o espelho móvel. Esse espelho, por poder se movimentar, é capaz de variar a trajetória do segundo feixe, e então os dois são refletidos novamente no divisor e se recombinam. E quando isso ocorre, acontecem interferências construtivas e destrutivas devido às diferenças de caminho percorrido. Depois disso, os feixes interagem, gerando um padrão de interferência chamado de interferograma. O feixe combinado, então, atravessa a amostra que absorve de forma simultânea todas as frequências de radiação. A radiação transmitida pela amostra chega até o detector, então os dados do interferograma são comparados no computador com a radiação proveniente da fonte. Assim, cria-se um padrão de comparação que contém informações sobre a quantidade de radiação absorvida em cada comprimento de onda. Então é realizada uma operação matemática conhecida como transformada de Fourier, que pode separar as frequências das absorções individuais contidas no interferograma, produzindo o espectro de forma rápida e também mais sensível que um instrumento dispersivo. Agora que já vimos sobre o funcionamento do espectrômetro de infravermelho, vamos ver como preparamos a amostra para análise. Primeiramente, devemos ter em mente que recipientes de plásticos e vidros absorvem a faixa do infravermelho e não devem ser utilizados. Podemos ter amostras líquidas ou sólidas. Para amostras líquidas, é comum se usar placas de sal, normalmente de cloreto de sódio ou brometo de potássio. Quando essas placas são delicadamente apertadas, um filme bem fino é formado entre elas. A grande desvantagem dessas placas é que elas são muito solúveis em água. Então, logicamente, a amostra não pode conter água. Um outro método consiste em diluir o composto orgânico em um solvente que normalmente é o tetacloreto de carbono. Já para amostras sólidas, são comumente empregadas 3 técnicas. A primeira delas, assim como em amostras líquidas, consiste em dissolver o composto em um solvente, normalmente tetacloreto de carbono. O segundo método consiste em preparar uma suspensão com um óleo mineral chamado Nujol e colocá-la entre placas de sal. O terceiro método, e talvez o mais usado para a análise de amostras sólidas por infravermelho, consiste em macerar a amostra com KBr até que se obtenha um pó bem fino, e esse pó é então colocado em um suporte e pressionado por uma prensa até se formar uma pastilha. A pastilha obtida então é analisada no equipamento. É importante também lembrar que cada tipo de ligação possui sua própria frequência natural de vibração, e existem tabelas de correlação entre grupos funcionais que serão mostradas posteriormente. E mesmo dois tipos idênticos de ligações, porém em moléculas diferentes, já é capaz de alterar o padrão de absorção no infravermelho, pois tratam-se de ambientes químicos diferentes. Assim, o espectro de infravermelho ou padrões de absorção podem servir como uma impressão digital para determinada molécula. Assim, ao se comparar os espectros de V de duas moléculas que se acreditam serem idênticas, pode-se descobrir se são ou não. Uma outra aplicação bem útil é a identificação de grupos funcionais de uma molécula. Em geral, absorções de cada tipo são encontradas em faixas bem específicas. Por exemplo, a carbonila ocorre naturalmente na faixa de 1715 a 1815 cm-1. A presença de ligações carbono-hidrogênio estão na faixa de 2850
a 3.150 centímetros a menos 1. Para isso, como já foi dito, existem tabelas de correlação muito úteis para identificar cada tipo de ligação. Mas então, o que observar em um espectro de absorção do infravermelho? Primeiro, sempre tenha em mãos uma tabela de correlação com suas respectivas frequências de absorção. Com essa tabela em mãos, procure por grupos funcionais principais e não se preocupe com picos próximos a 3.000 centímetros a menos 1. Eles se referem muitas vezes a estiramentos de ligações carbono-hidrogênio que quase toda molécula apresenta. Não se preocupe também em encontrar um pico na frequência exata mostrada na tabela de correlação. Como já vimos, o ambiente químico interfere nas absorções, podendo deslocá-las. Caso haja um pico referente a uma carbonila que é bem intenso, próximo a 1120 e 1660 centímetros a menos 1, se pergunte também se há outros grupos funcionais, como por exemplo OH, NH ou CO. Assim, será possível distinguir ácidos carboxílicos de amidas e ésteres, por exemplo. Caso a carbonila não esteja presente, passe a procurar outros picos referentes a outros grupos funcionais, como álcoois, fenóis e éteres. Para só então depois começar a analisar picos referentes a ligações duplas em anéis aromáticos ou não, e ligações triplas. Em números de onda ainda menores, é possível ainda encontrar dois picos intensos referentes ao grupo nitro. Dessa forma, a análise está completa. E aqui estão as referências que eu utilizei para a confecção dos slides. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção e uma boa noite.